Antes de por que a virar assunto grande, havia uma dor bem concreta, tecnologia cara, limitada, difícil de escalar ou complicada demais para usar. Esta história não funciona como lista de datas. Ela funciona quando a gente enxerga o conflito. Uma decisão técnica pequena encontra um problema real, ganha tração e muda o jeito como desenvolvedores, empresas e criadores constroem produtos. O começo. Lançamento de upgrades do Codex, OpenAI. Lançamento de upgrades do Codex. O Codex ficou melhor, mais rápido e mais confiável em colaborações em tempo real e em tarefas de desenvolvimento, seja em terminal, ID, web ou mesmo pelo celular. O detalhe importante é que isso não nasceu apenas de hype, nasceu de uma dor concreta. Custo, acesso, complexidade, dependência de fornecedor ou falta de uma ferramenta boa, o bastante para trabalhar de verdade. Imagina a cena, não é uma sala de reunião cheia de executivos decidindo o futuro da internet. É alguém tentando resolver uma dor específica, com recursos limitados, curiosidade e vontade de colocar algo funcionando. A primeira virada, lançamento de upgrades do Codex, OpenAI. Lançamento de upgrades do Codex. O Codex ficou melhor, mais rápido e mais confiável em colaborações em tempo real e em tarefas de desenvolvimento, seja em terminal, ID, web ou mesmo pelo celular. Essa virada importa porque tecnologia não cresce só por ser elegante. Ela cresce quando pessoas reais conseguem usar, adaptar, explicar para outras pessoas e resolver problemas sem pedir permissão o tempo inteiro. Por que isso cresceu? Lançamento de upgrades do Codex, OpenAI. Lançamento de upgrades do Codex. O Codex ficou melhor, mais rápido e mais confiável em colaborações em tempo real e em tarefas de desenvolvimento, seja em terminal, ID, web ou mesmo pelo celular. Esse detalhe humano ajuda a criar identidade. Quando uma comunidade entende o motivo de uma ferramenta existir, ela passa a defender, melhorar e espalhar essa ideia. O impacto nós desenvolvedores, lançamento de upgrades do Codex, OpenAI. Lançamento de upgrades do Codex. O Codex ficou melhor, mais rápido e mais confiável em colaborações em tempo real e em tarefas de desenvolvimento, seja em terminal, ID, web ou mesmo pelo celular. Foi aqui que a escolha técnica virou vantagem prática. Uma decisão aparentemente pequena mudou manutenção, colaboração, custo e velocidade de desenvolvimento. Nesse momento, a história deixa de ser curiosidade e vira engenharia. Escolhas de arquitetura, licença, comunidade e distribuição começam a definir o tamanho do impacto. O momento atual, lançamento de upgrades do Codex, OpenAI. Lançamento de upgrades do Codex. O Codex ficou melhor, mais rápido e mais confiável em colaborações em tempo real e em tarefas de desenvolvimento, seja em terminal, ID, web ou mesmo pelo celular. Quando muita gente contribui, o projeto deixa de depender apenas de um criador. O ecossistema passa a resolver problemas que o início nunca imaginou. O que vem depois, lançamento de upgrades do Codex, OpenAI. Lançamento de upgrades do Codex. O Codex ficou melhor, mais rápido e mais confiável em colaborações em tempo real e em tarefas de desenvolvimento, seja em terminal, ID, web ou mesmo pelo celular. Esse é o ponto que conecta a história com o presente. IA, nuvem, automação e produtos digitais dependem de bases que pareciam pequenas quando nasceram. Hoje, quando alguém cria um produto, roda um servidor, automatiza um processo ou testa uma IA, essa base aparece de algum jeito, mesmo quando ela fica invisível na tela. No fim, a parte mais forte de por que a não é apenas o terno histórico, e entender como uma decisão técnica ganha escala, quando resolve uma dor real. Tecnologia boa nem sempre nasce pronta, perfeita e anunciada como revolução. Muitas vezes, ela nasce pequena,
melhora com contribuição, atravessa anos de tentativa e erro. E um dia vira infraestrutura que todo mundo usa sem entender. Aqui, porque a deixa de ser apenas ideia e começa a mostrar utilidade prática. O detalhe importante não é decorar o ano, mas entender qual atrito foi removido e por que alguém teria motivo para adotar aquilo. Esse começo quebra a imagem de que toda tecnologia importante nasce pronta e planejada por um grande comitê. Muitas vezes, ela nasce como experimento, mas carrega uma dor que outras pessoas reconhecem rápido. Esse trecho mostra o momento em que a tecnologia ganha uma narrativa clara. Quando a pessoa consegue explicar o benefício em uma frase, a adoção fica mais fácil. O impacto aparece quando outros desenvolvedores começam a construir em cima. A tecnologia deixa de depender apenas do criador e passa a virar base para ferramentas, serviços e automações. A consequência prática é que, porque a passa a competir com soluções antigas, não vence por ser bonito, vence quando economiza tempo, reduz custo ou torna um fluxo mais confiável. Esse capítulo conecta passado e presente. O que começou como decisão técnica passa a influenciar primeiro nuvem, apps, bots e produtos digitais que dependem de execução previsível. A pergunta final não é se por que ficou famoso. A pergunta é por que tanta gente passou a depender dele sem entender. Por isso, porque ainda importa quando falamos de tecnologia atual, não é nostalgia. E porque muitas ferramentas modernas carregam decisões antigas. Abertura, padronização, comunidade, custo baixo, velocidade de execução ou liberdade para adaptar ao próprio projeto. O lado interessante de por que a sonomisia. A tecnologia não cresceu apenas por marketing. Ela cresceu porque alguém conseguia olhar para um problema real e dizer: isso aqui reduz uma etapa, corta um custo ou deixa o trabalho mais previsível. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo. Uma ferramenta que economiza tempo uma vez chama atenção. Uma ferramenta que economiza tempo todos os dias vira hábito. E quando vira hábito, ela começa a criar mercado ao redor. Também existe uma lical para quem cria produto hoje. Não basta parecer moderno. A tecnologia precisa entregar uma prova simples. Alguém faz menos esforço, erra menos, publica mais rápido ou ganha controle sobre algo que antes dependia de terceiros. Por isso a história conversa tanto com a IA, automação e desenvolvimento. A pergunta não é só qual ferramenta está em alta, a pergunta é qual ferramenta resolve uma dor repetida com clareza suficiente para outras pessoas copiarem, adaptarem e melhorarem. O lado interessante de por que a IKEA, ou ASI, e que a tecnologia não cresceu apenas por marketing, ela cresceu porque alguém conseguia olhar para um problema real e dizer: isso aqui reduz uma etapa, corta um custo ou deixa o trabalho mais previsível. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo. Uma ferramenta que economiza tempo uma vez chama a atenção. Uma ferramenta que economiza tempo todos os dias vira hábito. E quando vira hábito, ela começa a criar mercado ao redor. Também existe uma lical para quem cria produto hoje. Não basta parecer moderno. A tecnologia precisa entregar uma prova simples. Alguém faz menos esforço, erra menos, publica mais rápido ou ganha controle sobre algo que antes dependia de terceiros. Por isso a história conversa tanto com a IA, automação e desenvolvimento. A pergunta não é só qual ferramenta está em alta. A pergunta é qual ferramenta resolve uma dor repetida com clareza suficiente para outras pessoas copiarem, adaptarem e melhorarem.